Bom, boa noite a todos. O meu nome é Jean e nós hoje vamos falar sobre esse assunto que é a filosofia esotérica. Uma frase, para iniciar a nossa palestra de Helena Petrovna Blavatsky, que foi uma grande esoterista do século XIX e que forma, vamos dizer assim, a base, de muito do trabalho nessa área, na atualidade, inclusive o trabalho de Nova Acrópole. Ser humilde se queres adquirir sabedoria. Ser mais humilde ainda quando a tiverdes adquirido. A filosofia esotérica, eu vou procurar iniciar com uma definição do tema, e a definição do que é filosofia esotérica é relativamente simples. O difícil depois vai ser o uso, a aplicação e tudo mais que diz respeito a ela, e é isso que vai formar parte da maior parte dessa palestra. Nós vamos tentar então transmitir um pouco da ideia do que seria a filosofia esotérica em termos de vivência prática, de vivência cotidiana, que é o que nos interessa em Nova Acrópole, porque em Nova Acrópole nós tratamos a filosofia com uma maior objetividade, no intuito de torná-la algo que faça parte da nossa vida cotidiana, e não simplesmente como um conhecimento intelectual. Isso, nós vamos dizer, foi um dos problemas que ocorreu ao longo dos séculos com a filosofia. Se distanciou da problemática humana, se tornando mais uma cátedra acadêmica, sem muita relação com os nossos problemas sociais. E isso fez com que muitas pessoas se afastassem da filosofia. E hoje, tanto a filosofia, no seu sentido mais amplo, quanto a filosofia esotérica, que é o tema dessa palestra, se tornaram coisa um tanto desconhecida para a maioria das pessoas. E é o nosso propósito trazer novamente, resgatar novamente os conceitos da filosofia, à maneira clássica, da filosofia esotérica, filosofia natural, para a nossa vida atual, para a nossa vida cotidiana, porque acreditamos que isso é válido, porque acreditamos que ela pode nos trazer muitas soluções para os problemas que nós vivemos. A filosofia, entendida dessa forma, classicamente, ela seria a busca do que é essencial, a busca daquilo que é mais profundo, que forma parte da essência de tudo o que há. A filosofia, desde a mais remota antiguidade, sempre se preocupou de buscar desvendar os mistérios da natureza, de desvendar os mistérios do ser humano, o que se passa dentro de nós, para que a gente possa, no reconhecimento daquilo que nós somos o mais profundamente possível, aprender a lidar conosco mesmo, aprender a lidar com a natureza ao nosso redor, aprender a realmente viver da melhor forma possível. Então a filosofia esotérica seria essa filosofia das causas e dos princípios, da busca da essência, daquilo que é mais interno. E nós vamos avançar com essa questão do conceito de filosofia esotérica e vamos entender o porquê de esotérica. E um outro ponto é que o conhecimento da filosofia esotérica é algo que ao longo da história foi assim e hoje não deixa de ser, vai exigir daquele que se propõe a isso muita aplicação, muita disciplina, muito esforço. Não é algo que se aprende de qualquer forma. Existe método, existe um programa, existe uma metodologia. A filosofia não se dá de qualquer maneira. Hoje existe uma ideia que a gente vai abordar às vezes a filosofia de uma forma muito ampla, assim como a filosofia da religião, a filosofia disso, a filosofia daquela, o pensamento filosófico de tal linha, de tal pensador. Muitas vezes não estamos nos referindo realmente à filosofia, nós estamos nos referindo à maneira de pensar desse grupo ou daquele grupo, de maneira que aí o uso da palavra filosofia não estaria exatamente adequado. A palavra filosofia tem um outro significado, busca da sabedoria, e quando nós agregamos esse segundo termo, esotérico, nós estamos nos referindo a isso que é mais profundo, que é mais íntimo, que é mais interno. A palavra esotérica vai ter esse significado. Filosofia nasce do grego philos, que significaria algo como amor e também busca, porque aquele que ama, busca o que ama. Nós sempre vamos entender dessa forma, se uma pessoa ama algo, naturalmente vai buscar isso que ama, de modo que então philos tem essa ideia dupla, de amor por e também buscador de. E filosofia, então, seria amor ao conhecimento, porque sofia significa isso, conhecimento ou sabedoria, e
Filosofia, então, o filósofo seria esse buscador, esse amante, né, do conhecimento ou da sabedoria. Sabedoria entendida não apenas como um conhecimento intelectual, mas da forma como era compreendida pelas antigas tradições, especialmente essa, né, de onde nasceu essa palavra, né? A filosofia vem do grego, a palavra filosofia vem do grego, não a ideia filosofia, porque a ideia esteve presente em praticamente todas as civilizações clássicas, mas a palavra filosofia nasce do grego, e para o grego, sophos, né, que é o sábio, e sofia, a sabedoria, tinha um significado bastante preciso. Não era algo como um conhecimento intelectual ou uma pessoa que tem um grande conhecimento intelectual. Um sábio era uma pessoa que tinha a capacidade de responder aos problemas que a vida apresenta. De modo que a sabedoria, então, seria algo bastante interessante para qualquer época da história. Não se trata de algo distante, né, e apenas para pessoas que tenham uma vida especial aí em algum lugar. Não, é algo para todo ser humano, para qualquer pessoa. É algo que é interessante para todos nós, porque sabedoria vai nos resolver todos os tipos de problemas. Uma pessoa que seja sábia do ponto de vista, né, da Grécia clássica ou de qualquer outra civilização, é uma pessoa que diante de um problema sabe escolher a melhor solução, e isso é válido em qualquer lugar. Todos nós sabemos, né, as dores que nos causam as decisões erradas que nós tomamos na vida. Cada um de vocês, eu tenho certeza, deve ter algo, né, que se arrepende de ter feito algum dia, alguma decisão mal tomada, né, alguma palavra mal colocada, né, um sentimento expressado de uma maneira errada e estragou alguma coisa, e isso gera dor, gera sofrimento, gera mágoas, ressentimentos de tudo quanto é tipo, e nós nos arrependemos dessas coisas. Então a sabedoria vem como uma resposta para todos os problemas. Uma pessoa sábia seria essa capaz de, diante das situações mais adversas, tomar a decisão certa. Então isso é o conceito de sabedoria. E o filósofo é o que busca isso. Então veja que não se trata de algo distante da realidade. Se trata de algo bastante atual, bastante presente e necessário, eu diria para todo ser humano. Em alguma medida, todos nós deveríamos buscar um pouco disso. Talvez que muitos não tenham condições de ingressar numa escola, né, de filosofia como a nossa. Entendemos que muitas pessoas, por seus problemas, não têm essa condição. Mas todo ser humano, independentemente disso, de poder ou não, né, se dedicar a um estudo como esse, deveria ter isso como uma meta. Buscar aprender um pouquinho mais a cada dia para aprender a tomar decisões corretas, a tomar decisões válidas. E isso não tem sido um foco na nossa civilização, na nossa cultura atual. As pessoas não têm se dedicado a esse tipo de coisa. Isso é o resgate que nós nos propomos em Nova Acrópole. Resgatar esse tipo de atitude, né, e de direcionamento na vida. A vida deveria ser uma constante busca de um aprendizado que nos permitisse, que nos possibilitasse, né, viver melhor. Assim, acreditamos, a sociedade poderia ser muito melhor. Ainda continuando com a parte de conceituação da palavra, a palavra esotérico nasce do grego esotéricos, e é aquilo que é mais interno, de exo, dentro, e pelo comparativo exóteros, que é o mais íntimo, que é o mais profundo, que é o mais interno. Então a palavra esotérico, né, do grego clássico, ela tem um significado bem simples, né? Não é algo estrambólico, esquisito, né? É interessante como essa ideia, né, nos últimos, eu diria nas últimas décadas, né? Não falaria de um tempo mais longo do que isso. Nas últimas décadas, a palavra esotérico, ela acabou perdendo muito do seu significado antigo, original, e se tornou uma coisa estranha. Muitas pessoas sentem até um certo rechaço, né, pela palavra esotérico. A ideia de esoterismo, de ocultismo, se tornou algo um tanto estranho. A maioria das pessoas se afastou disso, e existe até mesmo um tipo de preconceito com relação a esse tipo de ideia. Mas quando nós retornamos à origem, né, aos conceitos originais, à origem etimológica dessas palavras, vamos ver que se tratam de coisas simples. Esotérico, para o grego clássico, era simplesmente aquilo que é mais profundo, que é mais interno, que é mais íntimo. Então, portanto, o esoterista, o ocultista, o filósofo que estuda esoterismo, ele estaria se dedicando a conhecer as coisas mais profundas, as coisas mais internas, aquilo que é mais íntimo, aquilo que não está à vista, né, que nós não vamos enxergar com os olhos, mas que faz parte da natureza humana. Existem muitas coisas, né, que vão caber dentro disso. A origem do termo, né, com o sentido que nós vamos ter hoje, vai estar em Jâmblico, que foi um filósofo, um místico neoplatônico,
que quando se referia aos pitagóricos, dizia deles que eles eram esotéricos, eram filósofos esotéricos. Por quê? Porque os pitagóricos se dedicavam ao conhecimento, né, dos poderes, né, dos mistérios, da causa mesmo do universo. Né? Na filosofia clássica antiga, existiram várias escolas, né? Entre os pré-socráticos, no caso dessa escola, fazia parte, né, desse grupo chamado de pré-socráticos, havia essa busca de conhecer a origem, a causa de tudo, a origem do universo, né, a causa do nascimento de todas as coisas, da evolução humana, e nisso eles aprenderam coisas fantásticas, inclusive que rivalizariam com os conhecimentos da ciência moderna. Infelizmente, durante a Idade Média, né, muito disso foi destruído, né, por causa do fanatismo religioso, muitos desses conhecimentos foram perdidos, mas as poucas referências que há, né, a esses conhecimentos que foram adquiridos por essa época, ainda antes de Cristo, séculos antes de Cristo, eram conhecimentos fabulosos, né, que esses homens, através dessa sua dedicação, acabaram conhecendo. Eu diria que hoje, quando um cientista, quando um pesquisador se dedica ao conhecimento das leis da natureza, de como o universo surgiu e todos esses assuntos assim que às vezes nos causam certa admiração, né, pela complexidade, pela dificuldade, mas pela inteligência também daqueles que se dedicam a isso, esses homens, lá na antiguidade, eles poderiam muito bem ter sido chamados de esoteristas. Porque estariam pesquisando essas coisas mais secretas, né, que a natureza guarda as 7 chaves e que exige uma grande inteligência e um grande esforço por parte do pesquisador para conseguir desvendar esse mistério. O problema é que na atualidade, muito disso tem sido feito com intenções comerciais, com intenções puramente materialistas. A nossa civilização tem sido marcada por isso, por interesses, né, que não são a causa humana, que não são o bem da humanidade, né, e isso desvirtua um pouco e acaba desvalorizando um pouco o resultado dessas buscas. Não que a busca não tenha valor, mas é que se ela não está direcionada em função do bem, acaba que ao final essas descobertas não vão realmente fazer com que a humanidade possa ser melhor. E eu não digo melhor porque a gente vai ter melhores máquinas, porque nesse sentido a cada dia as coisas têm melhorado sim, mas melhor no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. E aí nós vamos entender que na realidade o verdadeiro propósito da filosofia é esse, é que o ser humano seja melhor. E toda a busca, né, de compreender o que faz parte, né, do que é mais profundo na natureza, as suas causas, né, a origem de tudo, isso só é interessante na medida em que vai fazer com que o ser humano se torne uma pessoa melhor. De modo que a filosofia esotérica seria essa que está direcionada a esse melhoramento humano, a esse desenvolvimento do ser humano nesse sentido. Nós temos visto, né, nos últimos 100 anos, mais um pouco, né, 200 anos, um desenvolvimento muito grande, uma sofisticação muito grande do conhecimento humano. Mas percebemos, infelizmente, que isso não é feito em função de que o ser humano se torne melhor, e sim de que alguns se tornem mais ricos e poderosos. E se muita gente se beneficia disso, porque todo mundo pode usar um telefone celular, todo mundo pode ter um computador, todo mundo pode fazer uma viagem mais rápida, isso é porque com esse processo a gente vai alimentar esses que estão nos vendendo essas coisas. Então não foi feito para que a gente se torne pessoas melhores, foram feitos para que a gente acabe se tornando mais dependente dessas tecnologias e alimente essa indústria, né, que enriquece a cada dia um certo número de pessoas. Não é feito para que a gente se torne pessoas mais nobres, mais virtuosas, melhores de fato. E acaba que nos tornamos a cada dia, e a nível coletivo, pelo menos isso que a gente percebe, pessoas mais egoístas, pessoas mais individualistas, e a humanidade tem caído, né, em situações muito infelizes ao redor do mundo. Coisas que a gente acreditava já terem sido superadas, de repente se reacendem, né, como as guerras que estão sendo travadas hoje no Oriente Médio e que aparentam que vão se recrudescer e que vão se tornar ainda piores, e muitos outros problemas como o caos social que a gente está vivendo em muitos países, a violência, as drogas, etc. Então a gente percebe que não está havendo essa melhora do ser humano, né, com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento. O que a filosofia busca seria esse conhecimento do que se passa dentro de nós, daquilo que é essencial, que está dentro do ser humano, para que ele, conhecendo isso, possa realmente aprender a viver. E viver não é simplesmente sobreviver. Nesse sentido, então, né, que a gente vai estudar a filosofia, e especialmente a filosofia esotérica.
Então a ideia, né, de esotérico está relacionada a essa ideia do que é oculto, do que é profundo. Não porque alguém tenha a pretensão de esconder. Isso vai ser um erro de conceito, né? Existiram muitas pessoas que, ao estudar a filosofia esotérica ou ao estudar o que se falava na antiguidade sobre filosofia esotérica, chegou a interpretar dessa forma que esses homens, os ocultistas, os esoteristas, eles guardavam um segredo. Eles guardavam um segredo como aquele que diz: eu tenho esse conhecimento é meu, ele me traz poder, ele me traz mais riqueza e eu não vou compartilhar ele com ninguém. Então, num sentido egoísta, né, do conhecimento. E nada mais distante da realidade, como a gente vai ver ao longo dessa nossa palestra de hoje. O conhecimento esotérico não é esotérico porque alguém esteja escondendo-o. É porque ele se refere ao que é mais íntimo, mais profundo. Ele é esotérico porque ele se referencia àquilo que está guardado dentro do ser humano. Não porque alguém escondeu, mas porque pela própria natureza disso é íntimo, é interno. E aquele que estuda isso busca desvendar isso, busca conhecer isso que está dentro do ser humano. Esteve sempre nas mãos de poucas pessoas? Sim. Por quê? Porque, como eu coloquei logo no primeiro slide, se trata de algo que exige muito esforço. Eu faço essa comparação, né, com a ciência, não por outro motivo, mas justamente pelo motivo de que se trata de algo difícil. Todo mundo sabe que não é fácil se tornar um físico, né, que tem a capacidade de desvendar os mistérios, né, das partículas subatômicas. É algo complexo, exige um conhecimento de matemática muito avançado, coisa que a maioria de nós não estaria muito disposto. A maioria tem ojeriza de matemática, então se a gente não consegue resolver uma simples equação de terceiro grau, então, se tratando dessas matérias, a coisa ficaria muito mais complexa. Então, no mesmo sentido, vamos entender esse conhecimento profundo do ser humano. Da mesma maneira que é muito difícil chegar a um conhecimento profundo, né, dos conhecimentos da física, da química, da matemática, da astronomia, pelo grau de exigência, de dedicação e de disciplina que a pessoa vai ter para estudar esses assuntos, da mesma forma que aí, também para conhecer o interior do ser humano e desvendar os seus mistérios, isso vai exigir muito esforço, isso vai exigir muita dedicação. Por isso, o conhecimento esotérico sempre esteve nas mãos de poucas pessoas, por essa exigência, e não porque eles tenham querido esconder isso de alguma forma. Ele se vale de um trabalho intelectual, ele se vale de ferramentas mentais, mas não deve ficar só nessa esfera. O verdadeiro esoterismo, apesar de ele usar o intelecto como ferramenta, a inteligência, né, como uma ferramenta de busca do conhecimento, não pode estar restrito isso. É uma ferramenta, mas só que nós vamos ter que trazer isso à prática. E o intelecto não vai ser a única ferramenta. Existem outras formas de acesso à realidade. Eu vou me valer de um exemplo para tentar ilustrar essa ideia. Talvez alguns de vocês já tenham tido a curiosidade de ler a biografia de gênios, né, como um Einstein ou como alguns outros da física ou de outras áreas, alguns cientistas, em que eles vão, ao contar a respeito da própria vida, falar isso. Einstein, por exemplo, comenta que durante muito tempo, né, perguntou-se sobre essas questões que ele investigava, né, que acabaram chegando à teoria geral da relatividade. Mas era muito difícil para ele chegar a uma conclusão. E foi num determinado momento, numa espécie de insight, de uma visão, que ele conseguiu enxergar a resposta. Eu já li a biografia de outros gênios da física, de outros pesquisadores que chegaram à mesma resposta, ou seja, diante de um questionamento sobre como será que é isso, como será que isso funciona, como será que eu vou desvendar esse mistério da natureza? E pesquisaram durante anos, se esforçaram, houve um trabalho intenso, né, de pesquisa para tentar desvendar esse mistério, seja ele qual fosse, e não conseguiram encontrar. E aí, num dado momento, como que por mágica, né, andando por aí,
eu me lembro de um deles, chamado Kekulé, que descobriu a molécula do benzeno, e aí ele conta que estava fazendo uma viagem de ônibus, e aí recostou na poltrona do ônibus e cochilou. E aí, nesse pequeno sonho que ele teve, né, um sono curto, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. Na hora que ele acordou, ele falou: a molécula do benzeno é um anel. Veja, se a gente sonhar com a cobra mordendo o rabo, não vai dizer nada, mas ele que estava procurando, né, desvendar como é que o benzeno funcionava, né, na química, né, como é que estavam ligados os átomos para gerar, né, a fórmula dele, dessa molécula do benzeno, para ele fez todo o sentido sonhar com a cobra. É isso que eu estou tentando falar, é que de repente, às vezes, um buscador ele chega a uma resposta de uma maneira intuitiva, não de uma maneira racional. A razão é uma ferramenta, mas ela não é a única. E por que isso é importante? É que em filosofia, essa ferramenta, que é a intuição, ela vai ser fundamental. O ser humano não tem apenas a razão, o raciocínio, a inteligência como ferramentas. Existem muitas, né? E essa é uma delas, a intuição. Essa capacidade de repente, você se aperceber de algo de uma forma não racional, mas que é uma maneira e é uma aproximação. E esse que tenha tido essa visão, ele não vai ter dúvidas, nenhuma dúvida de que aquilo que ele viu está certo. A Einstein não teve nenhuma dúvida. O problema que ele teve depois foi para provar que o que ele havia visto estava certo. Isso tomou muito tempo dele. Ele teve que enfrentar muitas pessoas que duvidavam disso que ele estava falando. Mas ele enfrentou essas pessoas e foi adiante porque ele sabia. E ele provou, né? E hoje existem muitos experimentos que têm demonstrado que ele estava certo. E por causa do que ele viu é que nós temos hoje um monte de equipamentos que funcionam graças a essa descoberta, né? E muitos outros pesquisadores também, através da intuição. E veja que nós estamos falando de uma área que praticamente abomina qualquer coisa que não seja o racional, que é a ciência. Ou seja, que eles mesmos, que acreditam nisso, né, de que a única via de acesso à realidade é a razão, eles próprios vão ter nos seus maiores gênios pessoas que acessaram o conhecimento de maneira intuitiva, não racional. Só que para nós, filósofos, essa ferramenta ela vai ser de fundamental importância. A razão também, mas também a intuição. A intuição é uma maneira, né, que exige métodos e técnicas. Daí a dificuldade. Não é uma coisa qualquer, que se encontra de qualquer forma. Não, vai exigir um esforço, exige uma metodologia, exigem certos conhecimentos. A filosofia esotérica não é uma coisa qualquer. Eu estava comentando agora há pouco que a palavra esoterismo, ocultismo e outras, né, desse gênero caiu numa espécie de popularidade não muito positiva, né, nas últimas décadas. Eu acredito que isso se iniciou por volta da década de 60, 70. Veio toda uma onda, né, de esoterismo, de ocultismo, de magia, de mestres que vieram do Oriente, né, ensinando coisas estranhas. E isso, num primeiro momento, chamou a atenção de muitas pessoas, mas logo se percebeu que por aí, no meio desses homens, havia muitos charlatões, havia muitas pessoas mal intencionadas, pessoas que estavam se aproveitando desse modismo, né, dessa onda de esoterismo, simplesmente para explorar, para ganhar dinheiro. Assim como hoje a gente vai ter na religião. Existem muitos religiosos que, com certeza, são pessoas idôneas, são boas pessoas que estão trabalhando pela causa humana, mas todo mundo sabe disso, que existem muitos outros que o único interesse é tomar dinheiro das pessoas. E da mesma maneira, né, isso aconteceu, né, com esse tipo de atividade, com esoterismo, com ocultismo, e muitos grupos de pessoas se formaram e, de repente, as pessoas começaram a perceber que havia uma coisa estranha, que os interesses deles não eram tão honestos, tão válidos. E isso vai gerar toda uma onda de preconceito contra esse tipo de tema, a ponto de que falar de esoterismo se torna algo quase que proibitivo para uma pessoa séria. E quando uma pessoa começa a falar desses assuntos, as pessoas já olham de lado assim com uma certa estranheza. Mas, se isso aconteceu, nós não podemos permitir. Seria a mesma coisa do aspecto da religião.
uma pessoa que se sinta religioso de verdade e que faça isso por amor, ele não pode, porque alguns religiosos adotaram uma linha de fanatismo e de exploração, ele não pode agora dizer, não, eu não sou religioso, porque existem essas pessoas, e de repente agora eu vou dizer, não, eu não sou religioso para não me identificar com esses charlatães, com essas pessoas. O mesmo vai acontecer conosco, porque existem esoteristas que talvez não sejam esoteristas, não é por isso que a gente agora não possa se admitir esoteristas, né? E a filosofia, a verdadeira filosofia é esoterismo, é busca do conhecimento do que é mais profundo e do que é mais interno. Existem alguns fundamentos, e isso vai formar parte, né, do que nós vamos entender como a filosofia esotérica, e vamos tentar então focar nisso agora, já tendo essas explicações prévias, né, de qual é o conceito de filosofia esotérica, de qual que é o uso, de o que buscamos, etc. Vamos agora tentar focar em quais são as regras, vamos dizer assim, quais são os fundamentos que vão estruturar, pelo menos a princípio, de uma maneira introdutória, inicial, o que é a filosofia esotérica. Esses fundamentos, esses princípios, eles existem desde sempre, eu poderia dizer. São algo que se perde, né, no passado. A nossa civilização não tem mais o costume de se dedicar aos estudos de coisas antigas. Nós perdemos esse tipo de costume. Até alguns séculos atrás, havia pessoas que se dedicavam ao estudo de antigas tradições, de antigas culturas. Hoje, a gente, se muito, tem algumas matérias na faculdade ou no segundo grau que vão fazer menção, né, aos povos da antiguidade, mas de maneira muito superficial. Nós nunca vamos entrar em detalhes sobre como era o pensamento deles, o que eles sonhavam e muitas coisas assim. E acabamos desconhecendo o conhecimento que fazia parte dessas antigas tradições. Não sabemos de nada do que eles ensinavam. Mas o fato é que quando nós vamos pesquisar culturas antigas, civilizações antigas, como é o caso da civilização indiana, né, da egípcia e de várias outras, das quais nos restaram documentos, porque em muitas dessas civilizações antigas não nos restou nada, foi tudo destruído, muitas vezes por fanatismo religioso, os seus documentos, né, foram destruídos. Há várias civilizações que se sabe, né, que durante a Idade Média o encontro com a igreja foi terrível, porque simplesmente tacaram fogo em bibliotecas, tacaram fogo num monte de coisas, e a gente hoje, infelizmente, desconhece o que esses povos tinham, o que eles sabiam por causa disso. Infelizmente, então, a sua história foi apagada. Mas desses que nos restaram, né, uma grande bagagem de conhecimento, desses a gente pode ter muito do que eles acreditavam, muito do que eles estudavam, e deles nós vamos poder ter essas ideias. Essas ideias sobre esses fundamentos, né, do estudo da filosofia antiga, então vêm de épocas muito remotas. E uma coisa muito curiosa que nós vamos aprender estudando filosofia aqui em Nova Acrópole é que quando a gente começa a comparar o que cada uma dessas civilizações tinha de essencial, se estudamos os gregos, os romanos, os egípcios, os indianos e muitos outros povos ao longo dos anos, né, da antiguidade e ao redor do planeta inteiro, vamos perceber que há uma semelhança de conceitos, né, entre todos eles. Ou seja, a forma como um asteca enxergava a vida tem uma relação muito estreita com a maneira como um grego pensava a vida. Às vezes chega a um grau de semelhança que chega às palavras, né? E às vezes nós vamos encontrar termos, né, que são muito parecidos, né? Por exemplo, a palavra theos, né, do grego, né, nós vamos encontrá-la em povos da América pré-colombiana, não theos, mas theo, né, no sentido de a divindade. Ou seja, muito parecido, muita semelhança, né? Inclusive leva alguns pesquisadores da atualidade, alguns cientistas, alguns estudiosos a acreditar que num passado muito remoto, muito antes das civilizações que a gente conhece, houve uma união entre povos de toda a Terra. Havia uma ligação, né? E daí as semelhanças que nós vamos encontrar, por exemplo, entre as construções dos dois lados do Oceano Atlântico. Na América Central há um monte de pirâmides. Bom, no Egito também tem pirâmides, e em outros lugares do mundo há pirâmides.
E aí isso leva algumas pessoas a considerar que existiu alguma civilização que se espalhou pela Terra toda e eles gostavam de pirâmides. E isso ficou, né, como um legado da antiguidade. Só que as civilizações que a gente conhece, essas que eu citei, a indiana, a grega, a egípcia e todas as outras, elas não tinham uma relação, pelo menos até onde a gente saiba, não. Né? Então, onde esteve esse contato? Num passado ainda mais remoto. Mas o fato é que ao estudá-las, nós vamos ver que há muitas semelhanças de pensamento e até mesmo em estrutura física, né? Da maneira como eles estruturavam as suas cidades, a maneira como eles se organizavam, também aí há semelhanças. E desses povos, então, de um passado muito remoto, é que vêm essas ideias. Não são invenções recentes, são coisas que vêm aí dessa antiguidade. Então, um desses primeiros fundamentos é a ideia de que todo o universo está composto por essa dualidade espírito-matéria. A ideia de Deus em toda a natureza. Algumas vezes isso é chamado de panteísmo, né? Deus em todas as coisas. Na concepção religiosa, nós vamos encontrar essa ideia expressa da seguinte maneira: Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Não é assim? Em todas as religiões se concebe da mesma maneira. Qualquer uma. Se vocês pegarem, a ideia da divindade é expressa dessa forma. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Isso significa que Ele está em todos os lugares, tem o conhecimento de todas as coisas e tem um poder absoluto sobre tudo. Então, a ideia de Deus como o universo inteiro. O universo inteiro seria Deus, né? Espírito, matéria, né? Porque a matéria seria o corpo dele. É como Deus se manifesta, é o universo inteiro. E o Espírito dele paira acima disso. Como aquela frase do Gênesis, né? E no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Não me lembro agora exatamente as palavras. Mas essa é a ideia, ou seja, a ideia de um Deus absoluto, né, que paira sobre todo o universo e que faz parte de todo ele, que o entranha e que na realidade o universo inteiro é ele. Então isso seria um dos fundamentos da filosofia esotérica. Outro fundamento, a ideia de que o universo e o homem são imensamente antigos, tendo passado por muitas diferentes formas. Nós concebemos na atualidade, por causa da tônica científica da nossa civilização e um tanto materialista, que a civilização é algo recente, né? Que a nossa cultura se iniciou 3.000 anos antes de Cristo e não muito mais além de que isso. Né? Como eu estava comentando agora há pouco, existem evidências, e há muitos pesquisadores na atualidade, contrariando o pensamento dos historiadores, né, que não vão concordar muito com isso, mas contrariando esse pensamento de alguns historiadores, há muitos pesquisadores que vão considerar a possibilidade de que a história da raça humana, ela volta muitos milhares de anos antes disso que a história oficial reconhece. 50.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, né? Não temos como afirmar, mas o que tradições antigas, como a egípcia, por exemplo, vão dizer, né, a indiana também afirma isso categoricamente nos seus livros, é que a história da raça humana remonta a muitas dezenas ou quiçá centenas de milhares de anos, de história civilizatória, não de um bando de bárbaros vivendo em cavernas, não isso, não seres humanos assim, mas seres humanos como nós, civilizados. Como cultura, com uma língua, com escolas, com polícia, com tudo que a gente tem, com países, com leis, tudo. Milhares e milhares de anos mais, talvez chegando a mais de 1 milhão de anos, ou alguns milhões de anos. É difícil afirmar, por quê? Porque muito disso se perdeu, muito dessas tradições se perderam. Mas onde ela se conservou, a Índia é um local onde se conservou muito dessas tradições. Por quê? Porque os indianos nunca tiveram esse tipo de comportamento, né? Isso é uma virtude deles, como povo, como raça, como civilização. Nunca tiveram esse comportamento como, por exemplo, dos europeus, que vinha uma nova crença e destruía tudo da anterior. Um fanatismo terrível, né? Então na Índia nunca aconteceu isso, nunca houve esse processo de devastação, de destruição, de queima de toda a tradição. Não, eles sempre respeitaram a tradição antiga. Há sempre um respeito, né, pelo que disseram os antigos sábios. E muitos documentos foram preservados. Eu tempos atrás, tive a curiosidade de pesquisar a respeito disso e descobri que na Índia existem universidades que têm como trabalhos monográficos, né, dos seus alunos. São universidades que têm única e exclusivamente como proposta o estudo e a tradução de documentos em sânscrito,
que é uma antiga língua falada na Índia, que não se fala mais. Existem pessoas que sim falam, né? Que conhecem a língua, mas não é uma língua corrente, é uma língua morta. E há muitas pessoas hoje que dedicam a vida a estudar e a traduzir documentos antigos que ainda não foram traduzidos, né? E que a gente não sabe o conteúdo deles. Então há uma quantidade imensa de documentos que vão falar de coisas que a gente desconhece, de muitas coisas, né, que esses povos descobriram, de muitos conhecimentos fantásticos. E eles falam coisas impressionantes. Não cabe na nossa palestra, né, infelizmente, mas são coisas maravilhosas que esses homens têm para nos ensinar. Outro dos fundamentos é que tanto o universo quanto o ser humano sempre passa pelos ciclos do nascimento, desenvolvimento, né, maturidade e finalmente a morte, para daí começar, como gostam de dizer as crianças, tudo de novo. Como a eterna brincadeira que não acaba nunca. A vida seria ciclos intermináveis, como diz o poeta, né, como uma onda no mar, vai e vem, o tempo todo sem parar nunca. Isso seria a eternidade, um processo infinito, eterno, que tem um propósito. Isso vai ser um dos outros fundamentos, sim, mas ele não acaba nunca. Eu pessoalmente, né, considero isso uma coisa fantástica, né? Pensando como as crianças, né, nada mais maravilhoso quando a gente gosta das coisas que recomeçar tudo de novo. Se você faz um passeio e ele te agrada muito, né, dá vontade de voltar e passear de novo. E se a vida é assim, e você aprende a viver dessa forma, né, uma forma feliz, o que você gostaria de fazer novamente? Tudo de novo. E assim seria. E é isso que eles ensinam, né, o que esses fundamentos vão nos informar. É que a vida, ela é um eterno vai e vem. É assim a nível individual, nascer, morrer para sempre, e a nível cósmico até. O universo nasce, se desenvolve, chega a um apogeu, depois declina e morre. E aí recomeça tudo de novo. Na ciência hoje também se chegou a esse conceito. Hoje, os grandes físicos, né, da atualidade pensam dessa forma, que o universo nasceu num passado remoto de muitos bilhões de anos atrás, que ele está, bem dizer, no meio do caminho, que um dia ele vai morrer. E a opinião da maioria deles é que quando isso acontecer, volta para o início e começa de novo. Então não existiria um fim de verdade para o universo. Esse talvez sim, assim como a Terra vai morrer um dia, mas não um fim absoluto, porque simplesmente acabaria porque está velho para nascer novinho de novo e começar tudo de novo. Então isso seria um dos outros fundamentos, da ciclicidade. Outro dos fundamentos da filosofia esotérica é a ideia de que tudo evolui de uma forma mais simples para uma forma mais complexa. Ou seja, isso já nos indica um direcionamento, né? Um direcionamento da vida, a ideia de que tudo evolui, tudo tem que melhorar. A vida então não estaria simplesmente para a gente curtir do jeito que está no momento, mas para a gente ter como proposta, como meta, uma eterna melhoria, que não cessaria nunca. Porque isso de perfeição é algo que todo mundo concorda, não existe no nosso mundo. Como falar do perfeito? As coisas não são perfeitas, nada é perfeito, a nossa saúde não é perfeita, os objetos que a gente usa não são perfeitos, né? A vida nossa não é perfeita, né? Então cabe melhorar sempre, sim, cabe. Ou seja, por mais que a gente possa considerar que a nossa vida está boa num determinado momento, né? A maioria reclama pra caramba, sempre acha que a vida não está boa, mas às vezes tem pessoas que sim acham que a vida está boa. Mas por mais que ela esteja boa, seria muito estranho que ele dissesse assim, olha, não tem nada para melhorar. Não, sempre tem alguma coisinha que daria para melhorar. Ou seja, então, esse sentimento é algo natural, faz parte não só do ser humano, mas da vida, né? A gente vê como na natureza as coisas estão em evolução. A teoria de Darwin, né, estaria correta, ou seja, as coisas estão evoluindo. Né? Talvez não com todos os detalhes do que ele falou esteja correto, mas sim, há um processo evolutivo em andamento. A gente vê os fósseis, né, dos antigos animais, eram abrutalhados, eram muito grandes, eram esquisitos. Hoje são mais bonitos, né? Ou vocês não acham? Às vezes, olhando as plantas, né, essa delicadeza das flores, né, a beleza das rosas, né, que a gente vai ter na atualidade, dizem que na pré-história, né, quer dizer, ainda antes da pré-história, nesses períodos remotos, né, do início da formação da vida na Terra, essas coisas não existiam. As plantas eram grosseiras, né? Teve até um filme que uma vez ouvi isso, né? Então, os animais eram grosseiros, as plantas eram grosseiras, as pessoas eram grosseiras, então tudo era grosseiro, bruto, né?
E não, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo formas cada vez mais belas, cada vez mais acabadas, né? O ser humano se torna mais civilizado. E um homem, ao invés de dar uma pancada na cabeça da mulher, arrastar pelo cabelo, igual nas imagens que a gente tem dos homens da pré-história, não, agora cortejam com rosas e falam palavras bonitas, ou seja, houve um processo evolutivo. Então essa ideia, né, que vai estar na filosofia esotérica. Existe um processo evolutivo em andamento. Às vezes pode ser lento e a gente não enxergá-lo, né, numa vida, enxergar esse processo em andamento, mas ele existe. E a ciência concorda e a filosofia também. A ordem, né, na natureza evidencia, uma vez que a gente vê esse processo em andamento, uma direção. Para onde vamos? Ou seja, o que a filosofia esotérica vai nos ensinar é que a vida cumpre um propósito, estamos indo para algum lugar. Existe uma meta que se almeja, um local para onde a gente está indo, né? E o que seria isso? Que condição seria essa? Se há um processo evolutivo em andamento, obviamente, naturalmente, essa meta seria algo de perfeição, algo que a gente não é capaz hoje de imaginar, porque nós não conseguimos pensar o perfeito. Tá? É uma meta distante, por isso talvez o processo seja infinito, seja eterno. Outro dos fundamentos, a ideia do karma e do dharma. Existe uma lei que rege a vida. Todo mundo percebe que as coisas são regidas por regras. Às vezes, alguns não gostam disso, que a vida seja regida por regras. Mas todo mundo, né, com um pouco de reflexão, vai considerar isso, de que se não fossem as regras, a coisa viraria uma grande bagunça. Há necessidade das regras. Imagine se uma cidade como essa daqui não tivesse regras de trânsito. Pensem, como seria? Se não tivesse sinaleiros, divisões de faixa e tudo isso que fazem as regras de trânsito. Seria um grande caos, não daria para você andar de carro. E até a pé ficaria muito complicado. De bicicleta, então, estaria correndo risco constante. Então, há necessidade das regras. Existem regras. E quando uma pessoa contraria as regras, nas nossas leis, ele pode ir preso, ele pode pagar uma multa e variados outros tipos de punições. Na natureza, igual. O homem simplesmente copia a natureza tem regras e há que segui-las. E se não se segue essas regras, aí vai haver uma punição. Que na realidade não é uma punição no sentido de revanche, no sentido de vingança, mas no sentido de correção. Por quê? Porque a vida, ela nos cobra um direcionamento, um ritmo, né, e que a gente vá bem. E se a gente não estiver indo bem, ela tenta nos corrigir. Como uma mãe amorosa, como um pai amoroso que tenta corrigir o seu filho. Então, essas coisas não devem ser entendidas de uma maneira negativa. Se a gente entende isso de uma maneira negativa, vai nascer disso revolta. Porque vamos estar sendo punidos, né, e isso é mal. Não. Dessa maneira pensa um criminoso que não aceita, né, a pena. E se ele continuar assim, ele não vai melhorar. O nosso sistema, aliás, ele não promove muito melhora. Então não temos que pensar dessa forma. As correções, elas são para o nosso bem. Então as leis, as regras, o dharma e o karma, como nós estudamos no nosso curso de filosofia, isso tudo é para o nosso bem, é para que a gente possa algum dia chegar a essa meta que a natureza nos propõe. E algumas considerações práticas. Vou tentar ser rápido, para não tomar muito tempo. Uma das regras da filosofia esotérica seria que a busca jamais ela pode ser feita com um intuito egoísta, individualista. Eu gosto da comparação com o organismo. Todo mundo é capaz de perceber que nós fazemos parte, né, de um grande organismo que é a humanidade. E não é muito difícil da gente perceber que se um determinado grupo de pessoas age mal, quem sofre é a humanidade inteira. Vocês devem estar acompanhando os noticiários e vendo, por exemplo, as coisas horríveis que estão acontecendo no Oriente Médio. Existem pessoas praticando abusos terríveis e isso está se alastrando. Pensem que é como um câncer, né? E se a humanidade não encontrar uma solução para isso, ele pode se alastrar e pode atingir a todos. Percebem que o mal de um grupo, de uma parte da humanidade, afeta a humanidade inteira, o conjunto completo. E por que isso acontece? Porque um grupo de pessoas egoístas acha que a opinião deles é superior à de todo mundo e quer impor isso como regra de vida a todas as outras pessoas. Isso é um mal. Tá? Não consideram a humanidade
como um grande organismo e não consideram que são células desse organismo e que esse organismo só vai estar bem se as células estiverem bem. Então isso vai ser uma das ideias dentro do esoterismo. Somos células. E uma célula, ela está bem quando ela serve ao organismo. Se o organismo estiver bem, a célula está bem. Se a célula está bem, ela serve bem ao organismo e vai contribuir para que ele se mantenha bem. Se a célula age mal, o organismo vai combatê-la se ele estiver saudável. E se ele não estiver saudável, ela vai matar o organismo. E por consequência, ela também morre. Ou seja, então a humanidade deveria se pensar assim, se considerar assim, parte de um todo. E nós temos que cuidar desse todo. Porque do bem do todo depende o nosso próprio bem. Às vezes uma pessoa não enxerga isso num primeiro momento e acha que pode fazer o mal e ficar bem depois. Mas não pode, porque quando uma pessoa age mal, ela faz mal ao todo e isso vai gerar uma reação. O karma. Se a nossa felicidade estiver sempre dependente de coisas materiais, dificilmente poderemos nos dedicar à filosofia esotérica. É uma consideração prática. Ou seja, se o que nos causa bem-estar, são só as roupas que a gente veste, o carro que a gente anda, a casa que a gente mora e coisas assim, então dificilmente poderemos ser verdadeiros filósofos, porque a filosofia é um dedicar-se à alma, é dedicar-se às virtudes e às coisas elevadas. E se nossos interesses são exclusivamente materiais, então somos materialistas e dificilmente poderemos ser filósofos. Uma das ideias que vão caracterizar um verdadeiro filósofo esoterista é a tranquilidade da alma. É a sensação de poder interno. Isso vai estar num filósofo que eu gosto muito, que é Sêneca, que tem um livrinho chamado Da Tranquilidade da Alma. Aliás, eu indico para quem queira ler, uma obra maravilhosa. Isso caracteriza um bom filósofo, um filósofo que esteja andando bem, que esteja fazendo bem o dever de casa. Tranquilidade interna. Por quê? Porque está andando de acordo com o que tem que ser a vida, com o que as regras nos mandam. Se uma célula, voltando novamente a esse exemplo, cumpre com o seu dever de célula, o que o organismo faz? Dá a ela tudo o que ela precisa para ela viver bem. Isso é natural. Então, é com esse bom senso que a gente deve encarar a vida. Se a gente estiver fazendo tudo do jeito certo, então a vida nos retribui, nos dando aquilo que nós precisamos para estar bem. E isso vai gerar dentro de nós essa sensação de estar bem, de ser forte, de poder, dentro daquilo que constitui a nossa capacidade e o nosso dever. Eu comentei a ideia de que se nós estamos dependentes de bens materiais para estar bem, então é difícil ser filósofo. Mas não é que o filósofo desdenhe, não dê valor aos objetos, aos bens materiais, vai fazer bom uso deles, o uso inteligente. As máquinas e toda a tecnologia que nós conquistamos na atualidade são fantásticas e muito úteis, e há que utilizá-las. Não somos filósofos. Quando a gente fala que nós somos filósofos da maneira clássica, na nossa propaganda a gente coloca isso. Algumas pessoas chegam a ter essa consideração. Então vocês querem viver igual os gregos. Olha, não é bem assim. Eu não gostaria de usar aquelas roupas que eles usavam. E nem tenho vontade de aprender grego. E nem acho que a gente deveria voltar a viver a vida do jeito que eles viveram. Não pelo menos do ponto de vista da forma, mas sim do ponto de vista das ideias, dos objetivos, daquilo que a gente almeja. Nesse sentido, sim. Então, todas as conquistas que nós fizemos e o dinheiro que a gente possa ter e os bens que a gente possa ter são válidos. A diferença está aí. O que você vai fazer com isso? Qual é o uso que você vai dar para isso? Para que isso serve na sua vida? Essa é a diferença. Ser humilde, como já havia sido colocado no início. A humildade é uma marca do sábio. Nunca somos humildes o bastante. A humildade é algo que é como essa perfeição que a gente estava comentando. Nunca somos humildes o bastante. A humildade seria uma das coroas de todas as virtudes, como costumava dizer o fundador de Nova Acrópole. A humildade é a coroa de todas as virtudes. Há que buscar sempre a humildade. Ela está, por exemplo, na frase que a gente tanto gosta de repetir de Sócrates, que depois de uma vida inteira buscando o conhecimento e de ter alcançado muito conhecimento, ele finaliza a vida dele dizendo: só sei que nada sei. Isso é humildade. Buscar a pureza em todos os planos faz parte de um filósofo, a ideia da higiene.
Mas não apenas a higiene física, que é importante. A gente não pode sair por aí abusando dos narizes das pessoas. Nós temos que cuidar sim da nossa higiene física, mas mais importante do que ela seriam a higiene nos planos mais sutis. Eu preferiria uma pessoa fedida do meu lado do que uma pessoa mal educada e grosseira. Uma pessoa mal educada e grosseira, ela pode acabar com o seu dia. Ela pode destruir a sua semana, um mês, um ano, dependendo do grau de relacionamento que você tenha com ela, ela pode te destruir. Agora, uma pessoa fedida te incomoda enquanto ela está do seu lado suja. Se ela tomar um banho, acabou o problema. Percebem como atuar nos planos mais sutis, nas nossas ideias e nossos sentimentos, é mais importante? Então, essa higiene seria mais importante. Ter bons sentimentos, ter bons pensamentos, para nas relações que a gente tem uns com os outros, essas relações sejam puras, sejam limpas. É essa higiene que eu estou falando. É necessário, então, ter cuidado com nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Não cair em exageros, né? Eu me referi agora há pouco a esse modismo do esoterismo, né, que aconteceu, especialmente no mundo ocidental. Isso não foi uma questão do mundo oriental, né? Na Índia, em outros países orientais, isso não aconteceu. Isso aconteceu na Europa e nas Américas. Esse modismo, né, do esoterismo levou muitas pessoas a acreditar que o esoterista era um sujeito meio estranho, né, que vestia umas roupas esquisitas, né, pintava o rosto de uma forma, gostava de incensos, fadinhas, gnomos, uma comida especial, ou seja, questões que eram muito mais da forma do que do conteúdo. O esoterismo pode sim ter relação com a forma, a gente acabou de falar dessa higiene, desse processo de purificação e de limpeza, mas a forma é uma questão bastante relativa, circunstancial. O que verdadeiramente importa é o que está dentro. Então, para o verdadeiro esoterista, o que mais interessa é o que ele pensa e o que ele sente, a forma como ele age, a maneira como se relaciona com as pessoas, é isso que vai caracterizá-lo. A profundidade com que ele vive. É isso que caracteriza, então, a verdadeira filosofia e a filosofia esotérica. Então, não se preocupar tanto com essas questões formais. Elas têm a sua importância. É importante o que a gente coma? Sim, claro. Porque se a gente come porcaria, a nossa saúde vai degradar. Mas não é isso que vai nos tornar melhores. Não é porque a gente come essa comida ou aquela comida, porque a gente veste essa roupa ou aquela roupa, que nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos ser melhores quando as nossas intenções, nossos sentimentos e os nossos pensamentos tiverem uma intenção melhor. E isso é o que vai nos caracterizar. Buscar desenvolver um amor pela humanidade, pelas pessoas, né? Isso vai caracterizar um filósofo. Há que amar as pessoas, há que acreditar na humanidade, há que acreditar que é possível. Um aluno meu me contou semana passada, né, numa aula, aliás foi essa semana, foi acho que na quarta-feira. Ele me contou de uma experiência que ele viu há poucos dias atrás. Ele conheceu, na realidade, né, um casal muito rico lá de Goiânia, que tinha uma mansão, um sobrado imenso, com um monte de quartos, né, um pessoal rico, e a família já tinha sido toda formada, né, aquela condição em que os filhos já cresceram, foram embora de casa, e aí a casa ficou vazia. Né, e de repente o que fazer? Aí eles tiveram uma ideia. Vamos começar de novo, né? Estava falando disso. E aí o que fizeram? Foram para a rua. E aí, eu não sei de que critérios eles utilizaram, né? De que maneira eles fizeram isso, mas o fato é que eles trouxeram um monte de criança para dentro de casa. Não sei de que maneira que eles organizaram isso legalmente, mas o fato é que a casa deles se transformou numa creche. E dentro de pouco tempo tinha lá 12 crianças. E como eles tinham muito dinheiro, né? E já estavam mais de idade, tinham todo o tempo para cuidar desses meninos, né? Dedicaram a vida a isso, durante anos. E o que o meu amigo veio me contar é que ele ficou muito impressionado porque eram garotos de rua. E de repente, depois de passado alguns anos, a maioria deles tinha se aprumado. Alguns já estavam trabalhando, alguns estavam ajudando o casal a cuidar de outras crianças. É isso. Há que acreditar nas pessoas e para isso há que amá-las. Se a gente rechaça as pessoas, né, porque elas não são parecidas conosco, então esse sentimento ele é o que vai gerar muitos dos males da humanidade. O sentimento de rechaço, de afastamento, de divisão, de separatismo, que aliás, essa grande filósofa, né, que a gente colocou a frase dela na abertura, né, Helena Blavatsky, ela diz que é o grande mal da humanidade, o sentimento do separatismo. Ela chama isso a grande heresia. Esse sentimento de rechaço
é uma coisa que nós temos que lutar contra, duramente, dentro de nós. Não aceitar esse tipo de postura. Há que amar as pessoas, há que amar o ser humano e acreditar no ser humano. E o trabalho do esoterista, ele tem que estar relacionado com isso. O sentimento altruísta para com a humanidade. Querer trabalhar pela causa humana para que o homem possa ser melhor. Se a gente só trabalha para o nosso próprio bem de maneira egoísta, então a filosofia não está cumprindo bem o seu propósito para nós. Desenvolver o hábito, né, de iniciar o dia sempre com uma ideia ou frase nobre. Vai fazer parte desse trabalho de higiene interna. Como eu falei, né, as sujeiras que mais incomodam, que mais geram problemas são as que estão dentro. Aquelas que poluem, né, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E como lutar contra isso? Bom, não dê muita chance, né, para o destino. Amanhecer o dia, você seja ativo e comece você, porque você quer, com a ideia que você quer ter em mente ao longo do dia. E não abra mão disso. Mas se você deixa a mente vazia, já tem um dito popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. O dito popular, aliás, os ditos populares, eles estão carregados de muita sabedoria. Se a gente soubesse prestar atenção neles, refletir sobre o seu significado, a gente poderia aprender muito com eles. A maioria deles, talvez não todos. Tem alguns que eu não gosto, não. Por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Esse eu não concordo. A maioria pode ser, mas como dizia Marco Aurélio, né, que foi um grande filósofo estoico e o imperador romano, hás de ser reto ou endireitado. Então, a gente pode melhorar sim. Esse exemplo que eu citei dessas crianças me chamou a atenção. Ou seja, se esse casal não tivesse acreditado nessas crianças, eles estariam perdidos, como muitos desses que a gente tem visto nas ruas, usando crack, usando drogas e se prostituindo e tudo mais. Acreditaram nessas crianças e elas tiveram solução. Não todas as pessoas têm condição de fazer isso. Muitas pessoas não dão conta de cuidar nem dos próprios filhos. Não conseguem, há que ter vocação para essas coisas. Mas cada um de nós pode fazer algo, né? Ou seja, essa vontade de ajudar a humanidade é o que tem que ser a nossa marca. De que maneira vamos fazer isso? Aí vai depender da nossa vocação, do nosso tempo, de muitos fatores, né, que às vezes a gente não tem como controlar no primeiro momento. Evitar a preguiça. A preguiça é terrível, né? Em esoterismo, nós vamos considerar que se trata de um dos piores vícios, que a gente tem que lutar contra ele de todas as formas. A preguiça não devemos aceitá-la jamais. Recorrer à oração, ao sagrado, né? Invocar a Deus, como diziam os estoicos. O fato de a gente recorrer ao sagrado pode nos dar força, e se necessitamos disso, façamos. Um filósofo, um verdadeiro filósofo, não é um ateu, como tem sido colocado na atualidade. A filosofia acadêmica é ateísmo, mas não a verdadeira filosofia. A filosofia esotérica, a filosofia clássica, não é ateísta. A filosofia realmente é uma busca do mistério, uma busca do sagrado, uma busca disso, né, que é o divino. Fazer sempre, ao final do dia, uma autoanálise. É bom você fazer uma revisão daquilo que fez, daquilo que pensou, daquilo que sentiu. E se você não gostar de alguma dessas coisas, se proponha o dia seguinte a melhorar. Se alguma coisa foi boa e você considerou que foi válido, se proponha a repetir. E assim, a vida vai melhorando. Acostumar-se à solidão e não temê-la. É necessário um tanto de reflexão, né, de introspecção. O filósofo necessita, né, o ser humano necessita de um tempo só. Né, não necessariamente isolado das pessoas, né, mas só com ele mesmo, com seus pensamentos, com as suas ideias. Isso a gente pode conseguir em qualquer lugar. A nossa sociedade tem nos acostumado a temer a ilusão, e a maioria das pessoas não consegue ficar sozinho. Tem que estar sempre mexendo num celular para conversar com gente que está do outro lado do mundo, tem que estar na balada, eu tenho que estar assistindo televisão, eu tenho que estar ocupado com alguma coisa, eu não posso ficar quieto. A quietude é uma coisa terrível. Como filósofos, nós temos que aprender a valorizar esses instantes de solidão, que podem nos colocar em contato com elementos profundos que estão dentro de nós e que, se não fosse essa dedicação, a gente não teria jamais condições de entrar em contato com isso que está aí. Nós temos que aprender a reconhecer isso que está dentro de nós e vamos precisar de olhar lá para dentro. Isso exige um tempo, isso exige uma dedicação. Se a gente não fizer isso, seremos para sempre eternos desconhecidos para nós mesmos. E se nós mesmos não nos conhecemos, então nós vamos ter problemas. Porque como vamos viver bem se a gente não sabe sequer do que a gente realmente gosta? Se eu não me conheço, eu não sei do que realmente eu gosto.
Qual é o meu destino? Qual é a minha vocação? O que devo fazer na vida? E sem essas respostas, a vida não vai ser feliz. Então há que ter esse tipo de dedicação. Evitar tudo que seja desnecessário, das ideias, às ações ou objetos. Se é desnecessário, para quê? Não se dedique a isso. Não perca seu tempo com isso. Dedique-se às coisas que são necessárias. Pensar sempre no que vamos dizer. A maioria dos arrependimentos dizem respeito ao que nós falamos. E aí tem os ditos populares, né? Boca fechada, não entra mosquito. A palavra solta, você não pega ela de volta. Você falou, já era. Não tem como mais você engolir ela de volta. Exercitar a vontade todos os dias, mesmo em coisas das mais simples. A força de vontade não é uma coisa que as pessoas ganham de graça. Há pessoas que às vezes se admiram da força de vontade, né, de outras pessoas que são fortes, destemidas, e enfrentam as circunstâncias e vão em frente e nada para elas. E pensam assim, nossa, mas que sorte que esse cara teve de nascer desse jeito. Isso não é sorte. A força de vontade é como um músculo, né? Você vai para a academia, levanta peso e aí o músculo fica forte, é assim. Então você tem que exercitá-la nas coisas pequenininhas, né? E no que seria? Qualquer coisa. Se você marcou um compromisso às 8 horas, esteja lá às 8 horas. Não atrase por qualquer motivo. A não ser que seja assim, impossível chegar às 8 horas. Mas você marcou às 8, chega às 8. Seja pontual. Ah, mas todo mundo chega atrasado. Eu não. Eu não vou chegar atrasado. É isso. O exercício da vontade, nas pequenas coisas. E daí, um dia, depois de exercitar muito nas pequenas coisas, o músculo fica forte. E aí você terá grande disciplina. E poderá fazer grandes coisas. É assim que o ser humano cresce. Aliás, isso é trabalho interno, é vida interna. Isso é esoterismo. E estamos terminando. Não fartar-se de comida, né? Comer demais não é bom, faz mal para a saúde. Não dormir muito, a gente perde muito tempo se ficar dormindo demais. Não ler demasiado, leia pouco e reflita bastante, é melhor. Se ler muito, vai ter que tomar mais tempo ainda refletindo. Acostumar-se a estar sempre contente e feliz. E se não tiver, fique. Dê um jeito, faça qualquer coisa. Não fique triste por aí, macambúzio, em si mesmado, né? Como dizia um amigo meu. Não. Levante a cabeça e toca a vida e faz o que for necessário. Não abater-se jamais, ou seja, a mesma coisa. Nunca se deixar abater. Vá em frente, faça tudo o que tem que ser feito, mas não pare, não se desespere. O conhecimento cresce na medida em que se dá. Quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Todo professor sabe disso. Quem mais ensina é quem mais aprende. Então ensine, explique, fale, tente ajudar o máximo de pessoas possível e isso vai te fazer crescer. Não acreditar jamais em alguma salvação ou fórmula, né? A ideia, né, de uma salvação mágica em que a partir de fazer isso estaremos salvos, essa ideia não é filosófica. Um filósofo acredita que vai depender dele, das ações dele, daquilo que ele faça, se ele é um bom homem, se ele é honrado, se ele é honesto, é disso que vai depender, não a salvação. Porque se a vida é eterna, né, então não existe esse momento da salvação. Para nós não. Existe um contentamento, uma felicidade próprio daquele que está trilhando bem, fazendo bem feito, tudo que tem que ser feito. Os mestres nos deram um caminho, depende de nós trilhá-lo. Finalizando, o esoterismo é um legado da humanidade, para que possamos superar a nós mesmos, alcançando o nosso propósito comum, a busca da unidade. A ideia do organismo. Somos parte de um todo. E uma ideia que paira, né, como um norte, como uma direção para a qual nós seguimos é essa. A ideia do todo. E para isso nos dirigimos. E onde é que está o fim? É no todo, na unidade. É nesse sentimento de toda a humanidade, e na realidade não apenas a humanidade, todo o universo como sendo uma coisa só. Se algum dia chegarmos a isso, talvez esteja aí a finalidade de tudo. Porque esse sentimento de estar uno com todas as coisas, muitos esoteristas, né, que chegaram a percebê-lo em alguma medida, disseram que é a coisa mais maravilhosa que a gente jamais poderia ter. Imagine, como diz a música dos Beatles, né, o ser humano, né, uno uns com os outros, feliz porque todos fazemos parte de uma grande família, sem nenhum tipo de desentendimento, sem divisões, todos fazendo parte de uma única família, entendendo assim como um grande organismo, em que cada um contribui com o outro, né, como tem que ser num organismo. E aí todos
seríamos imensamente felizes. Essa é a proposta da filosofia, é a proposta da filosofia esotérica e é o que eu tinha para falar hoje para vocês.